Eu estou pedindo ali para acender as luzes aqui da frente. Isaac está fazendo isso ali atrás, tá bom, Valmir? Nós vamos entrar num novo ciclo de estudos. A gente tem procurado não se alongar demais nos ciclos, porque sempre há aquele momento de queda de entusiasmo, né, quando o ciclo se estende demais. E eu quero começar com vocês um ciclo de estudos no livro dos Salmos. Aliás, não no livro dos Salmos, mas nos livros dos Salmos. E são quantos livros mesmo? Quantos livros dos Salmos nós temos? 150? Não, aí são 150 Salmos. Quantos livros? 5 livros de Salmos. Não sei se vocês sabiam disso, né? É sempre bom, né? Abra aí no Salmo 1. Lá no alto do Salmo 1, você tem uma informação. Normalmente as Bíblias carregam essa informação. Está lá escrito assim, primeiro livro dos Salmos, que vai do Salmo 1 até o 42, é isso? 41. Até o 41, desculpa. Aí você então tem 5 livros. O livro dos Salmos é um livro só dividido em 5. Na verdade são 5 livros dos Salmos, 5 coletâneas de Salmos. Essas coletâneas, elas historicamente, é difícil determinar quando que eles foram reunidos nesses 5 livros para se tornar então o livro usado pelos judeus nas sinagogas, especialmente o livro de cânticos baseado na história dos salmistas. Nós temos vários cânticos na Escritura, nós não temos só os salmos, nós temos outras poesias. Alguém sabe me dizer que outro livro de poesias nós temos na Escritura? Oi? Cânticos, os cânticos. Então temos salmos, as poesias, os livros que são basicamente poesias. Porque tem poesias em outros livros. Deuteronômio tem poesia, tem cântico. Segundo Samuel tem salmo, tem um cântico lá. Salmos é um, Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. Que outro? Que outro livro de poesias? Olha lá, gente. Oi? Eclesiastes é um livro de poesias. Eclesiastes. Qual outro? Qual outro? Salmos, Cantares, Eclesiastes. Vamos lá, gente. Tem mais 3 livros só de poesias na Bíblia. Provérbios. Eu falei que é Provérbios, não, mas eu falei Provérbios, acho que não. Não completamente, mas em boa parte dos provérbios eram poéticos. Nós temos o livro de Jó, é um livro de poesias. E Lamentações. E Lamentações, O livro de Lamentações é uma das poesias mais belas da Escritura, embora ela seja tão triste. Aliás, o nome do livro é triste também, Lamentações. Lamentações de Jeremias, mas é um importante livro a ser estudado, tá bom? O livro de Provérbios, você vai perceber o seguinte, você vai ver como é que você identifica, de uma maneira simples de identificar uma poesia. As Bíblias normalmente, olha, abra lá abre em Jó, vamos ver Jó. Jó é bom para exemplificar porque ele mistura textos em prosa com poesia. Se você olhar o capítulo 1 de Jó, você perceberá um texto, o primeiro e segundo capítulo é todo em prosa. Prosa, como é que a gente explica? Não são versos, prosa é o texto corrido. Lembra que a gente fala em verso e prosa? Verso e prosa. Você vai ter o capítulo 3, percebe que a formatação do texto é diferente, não é?
recebe uma formatação diferente, já não é mais ajustado nas margens, ele salta a frase, pula para outra linha. Então aí entram as poesias de Jó. Tanto é que muitas vezes a gente está aberto no livro de Jó pensando que é Salmos. Eles têm essa aparência, né? Então quando você perceber um texto assim, ó, não ajustado, não justificado na página, como normalmente você tem nos outros textos corridos, você vai ter uma poesia. Normalmente. É uma maneira de você identificar. Nossos estudos serão no livro dos Salmos, e nós vamos tentar estudar no livro dos Salmos, tentar entender a estrutura desse saltério. Tentar entender como é que eu vou ler o livro dos Salmos. São salmos separados. Eles nem sempre têm uma relação direta de um salmo com o outro. Nem sempre tem. Às vezes tem. Mas como que eu aproveito a leitura dos Salmos de uma maneira que eu entendo o que eu estou lendo, como ler o livro dos Salmos, como entender a estrutura. A gente tem uma tendência natural, ela não é errada, mas a tendência da gente picar a leitura dos Salmos. Vou ler um Salmo hoje, aí lê um Salmo tal. O que não é errado, é óbvio, não é ruim, é muito bom. Tem até aquele Salmo do coração, todo mundo tem um Salmo que é aquele, aquele que você sempre se lembra, o Salmo 40. O que tem no Salmo 40 lá que todo mundo lembra? Esperei confiantemente no Senhor, Salmo 23, os músicos gostam do 150, Então assim, a gente tem, o pessoal do nosso coral gosta muito do 103. É o 103, o último versículo? Como é que é o último versículo do Salmo 103? Posso estar confundindo, mas acho que é o 103. Agora me deu um branco. Então não é o Salmo. É o Salmo 104, 33. Desculpa, 104, 33, não é? A gente tem uma tendência de fazer a leitura picada dos Salmos. A gente aproveita muitos Salmos, mas a gente às vezes não aproveita a estrutura do saltério. A estrutura do saltério, dos 5 volumes do livro dos Salmos, ela não é uma estrutura aleatória. Ela tem um motivo para ser, e a gente tem que tentar entender. Eu até vou usar a expressão assim, se é que existe mesmo essa estrutura. Porque há quem diga que não, esses são... Mas eu acredito mesmo que eles foram ajuntados para nos contar uma história, para nos ensinar algo. Eles foram dados ao povo para serem lidos, cantados e decorados. Bom judeu no templo das sinagogas decorava os salmos. Aliás, decorava muitas passagens, inclusive toda a lei. E o fato de serem poesias facilitava isso, porque eles foram escritos como livros para serem bastante didáticos. Por isso eles estão em forma de poesia, a maior parte do seu conteúdo. O livro de Jó, por exemplo, é uma poesia dramática, Conta a história do sofrimento de um homem. Quem gosta aí de literatura e que já leu de literatura e que já leu Senhor, Jesus está voltando. Quem gosta de literatura já leu aí o poeta Gil Vicente, A Barca do Inferno, por exemplo. Você vai ver aquela literatura pesada, aquela literatura triste. Então nós temos na Bíblia também esses estilos literários, tá bom? Então nós vamos começar uma rotina aí de estudo do livro dos Salmos, e hoje nós vamos começar com o Salmo 1, porque ele é a grande abertura, é o grande introdutor deste precioso volume da Palavra de Deus que nós temos. O Salmo 1 introduz talvez um dos mais preciosos volumes da Palavra de Deus, que são esses salmos que têm alimentado a igreja, têm abençoado a igreja, têm sido cantados pela igreja antiga, pela igreja primitiva e pela igreja até os dias de hoje.
esses livros, estes salmos, têm abençoado a nossa vida nos momentos mais difíceis. Quantas vezes foi recorrendo ao livro dos salmos que alguém chorou suas tristezas diante do Senhor? Porque os salmos têm muitos lamentos, muitas tristezas, eles são muito realistas e muito próximos de nós. Né? Quem nunca se deparou com um salmista dizendo: pequei contra o céu, pequei contra ti? Né? E quem ainda não se deparou com a tristeza de um salmista: até quando, Senhor, não ouvirás? Ou quem nunca num momento de alegria não louvou ao Senhor com a letra de um salmo, ou não se alegrou em dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Eles são muito preciosos para nós. Vamos ficar em pé e vamos orar, depois nós vamos cantar. O hino é o 304. Jane, já vai se ajeitando para você dirigir esse hino para nós, por favor. Nosso Pai querido, abre os nossos olhos. Estudar a Tua Palavra é precioso para nós. Sejamos simples na abordagem das coisas do Senhor. E sejamos também, ó Deus, inclinados à prática daquilo que a Tua Palavra ensina. Ajuda-nos a doutrinar a nossa vida, Senhor, também com este volume tão precioso do livro dos Salmos. Conceda-nos uma mente disposta a aprender e a crescer com o Senhor e a Sua Palavra. Obrigado por congregar Teus filhos esta noite para o estudo. Obrigado por aqueles que, não podendo vir, ligaram o computador e estão conosco, ó Deus, através da internet. Que o Senhor nos conceda graça para estudarmos juntos esse bem tão precioso nosso que é a Tua Palavra no livro dos Salmos. Obrigado por tudo. No nome de Jesus. Amém. Então temos 304. Salvai-nos,
Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Viva nesta lei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com
final do estudo de hoje, irmãos, o que nós vamos fazer é o seguinte: vocês vão escolher um salmo para a próxima semana. Para a próxima não, para outra. Semana que vem eu estarei em uma viagem, estarei em Águas de Lindóia, tá? Mas para outra, tá bom? Querem ir para Águas de Lindóia? Estão convidados, tá? Só tem que pagar a viagem e o hotel. Nós vamos lá para a conferência da Fiel, semana que vem, né? Vou ficar até a quinta-feira. Salmo 1. Voltando, né? É bom que você faça depois, pegue aí o Salmo 1 até o 41 e vai vendo que complete esses livros. Veja aí, anote, né, se possível, você que gosta de anotar, anote, olha, o Saltério, o livro dos Salmos, é composto de 5 volumes, 5 livros, e já vai separando, e se você puder e quiser fazer, vá lendo esses grupos de livros, tente identificar alguma característica comum, talvez você consiga identificar, né? Você crescerá bastante. O propósito do nosso estudo não é eu dizer o que o Salmo significa, tá? É tentar ajudar você a estudar o livro dos Salmos, não é dar como é que fala? O peixe pronto, é ajudar você a pescar. Então é tentar, pegando o estudo de um salmo, a cada vez que fizermos isso, propor como que você vai estudar um salmo. Então hoje nós vamos estudar o Salmo 1, e o mais importante não é sair daqui sabendo, o Salmo 1 diz isso. Mas o mais importante é ver como que se estuda um salmo. Para você não ficar na leitura do salmo só assim. O salmo é tão bonito, né? Tão lindo, olha o que diz aqui. E aí fica com aquele versículo emblemático. Isso é bom, não é para parar de fazer isso. Mas você pode crescer muito mais à medida que você conseguir estudar a palavra e ter mais recursos para estudar a palavra. Vamos ler primeiro. Primeira coisa, né, para começar a estudar um salmo. Este salmo aqui, ele não tem autor, mas se você for lá no salmo de número 3, pastor, o senhor começou a estudar o salmo 1, começando o salmo 3, o senhor está percebendo isso? Mas é só para você aprender isso, tá? Se você for lá no salmo de número 3, as Bíblias normalmente tem lá no alto, né? Na minha Bíblia aqui tem confiança em Deus na adversidade. A sua tem alguma coisa assim? Bom, isso aí não é do texto original, isso não está na Bíblia. Não, está na Bíblia, na nossa. Mas isso é colocado pelas nossas publicadoras, né? As nossas editoras que publicam a Bíblia. Isso não é parte do texto original. Tem muita gente que vai começar a leitura do Salmo, lê esse versículo, né? Lê esse versículo, ó. Lê esse enunciado, esse título, e aí começa a leitura do Salmo. Não é pecado. Óbvio que não é. Só tem um problema. O editor, ele não é inspirado. Então pode ser que ele coloque aqui um resumo, um título, que nada tem a ver com o ensino do Salmo. Então tem esse perigo. Deu para você entender? Então lá no Salmo 1 diz os justos e os ímpios. Eu acho que está ótimo. Mas isso não é inspirado, não é parte do texto bíblico. Não é parte do texto bíblico. Então você vai numa outra Bíblia, e pode ser que uma outra Bíblia tenha um subtítulo ali, completamente diferente. Aí você fica preocupado, o que aconteceu com aquela Bíblia? Isso aí é a escolha dos editores. Então aquele título em negrito, não é da Bíblia, não é Bíblia, não é palavra de Deus aquele título ali, tá? Ai, pastor, e agora? Minha fé acabou, porque se não está na Bíblia, quer dizer que a confiança, eu não tenho que ter confiança em Deus na adversidade? Não, você tem que ter confiança. Talvez seja esse exatamente o assunto do Salmo, mas não é Bíblia. Você sabe me dizer, você já achou um salmo que o título você achou que não tem nada a ver? Eu nunca prestei atenção nisso, porque eu vou confessar uma coisa para vocês, eu não leio os títulos. Vou prestar atenção nisso dessa vez. Eu não leio os títulos. Até por causa do seminário, você começa a ficar treinada a não ler esses títulos. Às vezes
você vai notar que não é só nos Salmos, né? Esses títulos em negrito na Bíblia inteira, isso não é texto bíblico. Isso é uma inserção feita pelas editoras, pelas publicadoras, as sociedades bíblicas. E o que está aí, Thiago? Logo abaixo do negrito. Calma, eu vou chegar lá. Isso está na Bíblia, isso é Bíblia, tá bom? Então eu não leio isso aí. Você pode ver que às vezes até eu dou uma leitura no domingo à noite, que começa num versículo, passa esse título e termina 2, 3 versículos depois, porque você tem que ter um entendimento mais do texto do que dessas divisões. Essas divisões, às vezes, elas rompem blocos que deveriam ser entendidos em conjunto. É a minha... Então eu nunca prestei atenção, Elma. Logo abaixo desse título, lá no Salmo 3, porque no Salmo 1 não tem, logo abaixo há uma identificação de autoria. A gente, em hebraico, tem uma letra, essa letra aqui, ó, em hebraico é Lamed. Lamed. Seria o nosso, se fosse transliterar, seria o nosso L, o Lamed. O hebraico escreve da direita para a esquerda, tá? Então ali, Salmo de Davi, Lamed, Davi, Lamed, Le Davi. Então aí eles chamam de Lamed de autoria. Lá no texto hebraico, quando vem um nome acima de um salmo, esses nomezinhos aí, isso está na Bíblia mesmo. Isso aí veio no texto bíblico, identificando a autoria deste salmo. Salmo Mismor Le Davi. Salmo é Mismor em hebraico. Mismor Le Davi. Um salmo de Davi, que foi escrito quando fugiu de Absalão, seu filho. Isso é Bíblia. Ali, ele, além de identificar o autor, identificou o que mais? A situação, o contexto. Então esse Salmo 3 é um salmo que eu posso ler, lendo, por exemplo, a história lá em Samuel. Então deixa eu ver o que aconteceu quando Davi fugiu de Absalão. Aconteceu isso, isso, isso. Vamos ver que salmo Davi compôs naquela situação. Tá bom? Às vezes não tem identificação do contexto, tem identificação apenas do autor. Por exemplo, Salmo 4. De quem é a autoria desse Salmo 4? De Davi, muito bem. Foi escrito quando? Quando? Não tem aqui na autoria, né? Não está indicando quando. Está indicando só o seguinte: o objetivo, esse salmo foi encaminhado para o mestre de canto, né? E ele exigiu que fosse tocado com instrumentos de cordas. E aí a gente, mais para frente, a gente vai ver esses salmos, há salmos que tem melodia específica, né? Tem um salmo, eu quero que cante essa melodia nos lagares. E nós não sabemos que melodia é essa. A gente tem uma possível identificação do que seria essa melodia. E a gente entender por que esse é com cordas. Tem um que é só para voz de soprano. Tem outros que é para ser tocado com cantado com duas vozes. Então os salmos têm essas indicações. Tá bom? Então tudo que tiver em itálico no salmo, lá logo antes do começo do salmo em si, isso está na Bíblia. Então o título não é o que está em negrito. O título do salmo, ou a indicação do salmo, o título inicial, está em itálico, tá bom? Não vou chamar de título, não. Vamos escrever título, mas a ideia é a indicação da autoria e da circunstância e das características do salmo. Tá bom? Vamos lá para o salmo primeiro? Vamos fazer a leitura? Cada um lê um versículo, começando lá da Roseli. Vai lá, Roseli. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Próximo. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo,
e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Muito bem. No Salmo 1, nós temos aí então, quando você for ler um salmo, uma coisa boa de você começar a buscar nos salmos é buscar os assuntos, buscar os blocos de assunto. No Salmo 1, você consegue identificar aí a divisão do salmo, consegue identificar o que seria, o que a gente poderia chamar de as estrofes deste salmo? Você consegue? Tem uma hora que ele muda de assunto. Vamos ver, ele começa falando de quem? De quem ele começa falando? De qualquer homem? Não, de que homem que ele começa falando? O homem Que segue o caminho do Senhor, está no caminho do Então ele está falando de um homem que segue o caminho do Senhor. Que por causa do verso de número 6, nós podemos chamar esse homem de justo, não é isso? Então ele fala do justo a partir do verso 1. Muito bem. E vai até quando falando do justo? Até o versículo 3. Então ele fala do justo, não fala? Versículo 1, 2 e 3. No versículo 4 ele muda de assunto? Muda. Ele vai falar do quê? Vai falar do ímpio. Muito bem, pois vocês estão demais, hein? E ele fala do ímpio até onde? Até o 5. Muito bem. Então, 4 e 5 dedicados ao ímpio. E o 6? volta ao primeiro. Volta para o primeiro só? Só falta para o primeiro? Fala dos dois. Então você identificou aqui, que no final ele tem uma conclusão, não tem? Não é como se o versículo 6 fosse uma conclusão? Uma conclusão, versículo 6, Então pronto, vocês já identificaram uma coisa importante. É o que a gente chama de estrutura. Eu estou lendo o Salmo. Eu vou tentar identificar sobre o que ele fala. Então, esse Salmo primeiro, aparentemente está fácil, né? Esse é um Salmo que fala do justo, fala do ímpio e depois dá uma conclusão sobre isso. Ok? Então você já identificou, olha, a estrutura do Salmo. Ficou mais fácil. Vamos ver o que é que ele fala a respeito do justo. O que ele fala do justo? Aí você vai fazer uma série de coisas que você vai falar. O que o salmista falou a respeito do justo? Vai lá. Ele não anda no conselho. Primeiro, o justo é o quê? Bem-aventurado ou feliz. Muito bem. Primeira coisa, ele fala que o justo é bem-aventurado. E ele é bem-aventurado por quê? Porque eles não estão na lei do Senhor. Eu acho até que ele não é bem-aventurado porque ele não anda no conselho dos ímpios. Eu acho que ele é bem-aventurado porque... sim, mas vamos lá, pera lá. Eu acho que ele é bem-aventurado porque Deus lhe faz prosperar. Ele é bem-aventurado em todo o seu caminho. Como é que termina o versículo 3? Como é que diz o versículo 3? Tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Vamos lá, gente. Bem-aventurança é você ser feliz, é receber graça para ser uma pessoa plena, feliz. Muito bem. Só que para eu chegar à bem-aventurança existe um caminho, não existe? Eu sou bem-aventurado porque eu me comprazo em Deus, eu sinto prazer em Deus, nas coisas que Deus faz na minha vida. E este homem, ele é bem-aventurado porque ele prospera tudo o que ele faz. Ele é um homem bem-sucedido. Para ele chegar ao versículo 3, ele tem que passar pelo 1 e o 2. No 1,
Primeiro é negativo, é o que ele não faz. O que ele não faz? Não anda no caminho dos ímpios, não se acerta na roda dos escarnecedores, não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. A bem-aventurança tem uma série de coisas que eu preciso conhecer para não fazer. Mas ensino bíblico. Porque antes o seu prazer está na lei do Senhor. Sim, aí é o lado positivo. Aqui é o lado negativo. O que ele não faz? Ele não faz isso. Mas por outro lado, ele faz alguma coisa. O que é que ele faz? Ele tem prazer Na lei do Senhor e na sua lei. na lei e nela Medita de dia e de noite. Então veja só. Já identificamos o que o Salmo fala sobre o justo. E se a gente quiser fazer um sermão sobre os justos do Salmo primeiro, nós já montamos sermão, né? Meus irmãos, querem ser bem-aventurados? Primeiro, tem coisas que vocês não podem fazer. Segundo, tem coisas que vocês devem fazer. E o resultado disso, tudo que você fizer, você será bem sucedido. É óbvio que o Salmo, ele não é um compêndio de teologia que explica toda a vida nossa a partir de 3 versículos. Mas já sugere muita coisa sobre o que a gente tem que fazer. Então você está estudando o Salmo primeiro, primeira coisa que nós fizemos, identificamos a estrutura. Identificamos ela a partir dos assuntos do Salmo. Há uma dica da editora aí para nós, gente. Vocês perceberam que tem uma dica da editora aí para a estrutura? A publicadora deixou uma dica no texto aí que você tem aberto. Qual que é a dica? Aí, abre aí mesmo. Não. Sim, essa é uma dica. Eles já mais ou menos disseram, ó, o título, né? Que eles inseriram. Mas tem uma no próprio texto. A letra O do versículo de número 4 está diferente das outras? Está de que jeito? Eles estão já propondo para nós uma visão, ajudando a gente a entender o quê? Estrutura. Eu não estou com a minha Bíblia hebraica, porque eu vim um pouquinho mais cedo e não me ativo. Para ver que sinal tem ali para ele poder. Às vezes o texto hebraico, ele tem sinais musicais. E que sugerem uma mudança na cantilena. Lembra que a poesia hebraica, ela não era recitada igual batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Era assim, bem-aventurado um homem justo que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, a sua lei medita de dia e de noite. É uma cantilena. Os judeus tinham uma cantilena. E tem sinais musicais. Quem tem uma Bíblia mais antiga aí, uma tradução mais antiga, vai encontrar em alguns salmos, como o Salmo 46, a palavra selá. Já viram essa palavra? Já tem bastante. Essa palavra selá, a gente fala, sei lá o que é isso. Não, selá era um sinal. Era um sinal musical. Pausa. Selá era uma pausa. Que lia, né? Que lia, né? Como é que fala? Lá no Salmo 46 tem selá. No Salmo 19 é cheio de selás. Tem muito selá lá no Salmo 119. Oi. Por isso que a Igreja Católica lê assim, forma de canto? Que eles leem... Não é por isso. É porque os antigos, as religiões, quando a gente volta na rotina das religiões, qualquer religião mais antiga, ela vai ter hábitos religiosos musicados. Porque a maior parte das pessoas não sabiam ler. E a melhor maneira de ter entendimento dos textos era o quê? Música. Música é fantástico para a gente decorar texto. Para decorar errado também. Mas para decorar certo também, né? Nós aqui aprendemos por muito tempo aquele cântico. Buscai primeiro o reino de Deus
e a sua justiça, e todas as outras coisas o serão. Nós aprendemos assim, né? De vez em quando a gente vai para a Bíblia e vai ver que não tem todas as outras coisas. Que o texto bíblico fala, e todas estas coisas. E aí são bem específicas. O quê? Comer, beber e vestir. Que a gente tem a impressão de que buscar primeiro o reino de Deus, o resto vai estar tudo certo. E tá, mas não assim, do jeito que normalmente as pessoas pensam. A palavra, o reino de Deus é a sua justiça. Essa que é, né? nossa visão. Então assim, a música era muito usada, e como é usada até hoje. Mas como a maior parte das pessoas não sabiam ler, era assim. E outra coisa também tem que ver com a estrutura religiosa. Então não acho que a Igreja Católica tinha a sua missa cantada por causa dos salmos, dos hábitos dos judeus, né? Embora muitos judeus fizeram parte das igrejas iniciais, né? Então, tem muito a ver. Mas eram hábitos religiosos, várias religiões têm essa. Até hoje, você vai, desculpa usar citar outras religiões, budismo. Budismo tem exatamente um mantra cantado. Tem assim, as ladainhas, né? A ladainha é justamente isso. A Umbanda, quase todos os rituais são acompanhados do que eles chamam de ponto. Então tem aquela música que marca aquele determinado ritual. Muitas religiões, eu acho que a maior parte delas tem alguma rotina cantada. Eu não conheço, não me vem à mente uma religião que não tenha. Santo Daime, no Santo Daime há música, o Santo Daime, uma música parecida com essa coisa, essa rotina mântrica dos budistas. No geral, as religiões usam. As reuniões maçônicas, que não é religião, tem o acompanhamento do... Tem acompanhar, exatamente. Então, isso é bem comum, viu, Viviane? Mas está lá, o selar, então, é um sinal gráfico, um sinal da melodia, um sinal de pausa, é um sinal musical. E essas cantilenas, elas tinham essas pausas estratégicas, que elas têm a ver com conteúdo. Isso é que é importante, ela tem a ver com o conteúdo. Não só as pausas, mas como os sinais para mudar a cantilena, para mudar o ritmo, a velocidade, a métrica da cantilena. Então, aí nós temos uma divisão e você tem aí uma sugestão, né? Abra no Salmo 119. Vamos ver se vocês identificam lá no Salmo 119, onde é que muda a estrofe, onde é que muda... só de olhar, só de pegar a dica aí da editora, da publicadora. Olha aí no Salmo 119. Primeira grande estrofe, vai de onde a onde? De 1 a 9. Por que de 1 a 9? Não, de 1 a 9 ou de 1 a 8? Por quê? 9 muda. Muito bem, e a próxima? Muda quando? No 17. Conta quantos versículos tem do 9 até o 17. Quantos versículos tem? 8. Tem 8? A próxima? Tem quantos versículos? Não, quanto? É o 24. Tem quantos versículos? Mais uma só, vai. E a próxima? Você está percebendo que tem aí uma rotina semelhante, vai de começo ao fim, né? Este salmo é um dos salmos que tem um exemplo de estrutura mais simples de se identificar. Tem alguém aí que tem uma Bíblia antiga, que no salmo de número 119, o primeiro versículo, tem escrito assim, Aleph. A minha tem, mas não é antiga. Mas tem. Você está se justificando que a sua Bíblia não é antiga, né? Tá bom. Recente. A sua tem Aleph no começo? Tem. E lá na segunda tem Beit? Bet, Gimel, Dalet, Dalet, Re, Et, Vav, Rolen, Vav. O que é isso, gente?
Vav. O que é isso? O que são essas coisas? Essas são as letras do alfabeto hebraico. Aleph, né? Quer ver? Vai lá no Lamed. Vem em um lugar que tem um Lamed, que eu falei hoje aí. Lamed. Logo aí perto do Vav, para frente do Vav, umas 3 letras aí. Lamed. Então são as letras do alfabeto hebraico. Então você vê que este salmo, por que tem essas letras? Porque cada estrofe começa como um acróstico. Ele foi feito em forma de acróstico. A primeira palavra começava com Aleph, daquela estrofe. A segunda com Beit. Por quê? Processos para a memória. Eles tinham que decorar o Salmo 119. E decorava, porque cantava, gente. Decorava fácil porque cantava. Você pode ter certeza que essa cantilena, ela não era só para deixar mais bonito. Ajuda a decorar, que nem música. Põe uma música nisso aí tudo, você vai ver que com o tempo a gente decora. Todos os versículos. Decora. Calvino já mandou fazer isso. Calvino mandou fazer isso. Calvino contratou um músico. Viu, Jane? Essa informação é boa para você. Calvino contratou um músico, o Goldmel, e ele metrificou os salmos e pôs música. Então, em Genebra, na época de Calvino, o inário de Genebra era o que a gente chama de o saltério de Genebra. Pode dar no Google. Saltério de Genebra. Era o inário que eles usavam. Né? E eles cantavam os salmos. Interessante, né? Vamos lá para você voltar no Salmo 1. Vamos ver o que é que ele fala do ímpio. O que ele fala do ímpio? Os ímpios não são assim. Vamos parar um pouquinho aí para pensar. O que isso tem de especial? Os ímpios não são assim. São diferentes. Certo, são diferentes. Mas e daí? Por que ele incluiu isso? Por que ele não começou só falando, os ímpios fazem isso, fazem... Por que ele ele tem uma expressão, os ímpios não são assim? Não são obedientes, né? Eu entendo. Aí eu, estudando esse salmo, chego à conclusão de que a referência é o justo. O justo é uma referência do salmo. Tanto é que ele está no começo. Bem-aventurado o justo. O ímpio não é assim. Né? Às vezes a gente faz igual Asaf no Salmo 73. No Salmo 73, Asaf fala assim que ele teve por feliz os ímpios. Ele estava tendo como referência quem? Os ímpios. Ele olhava a vida dele a partir da vida dos ímpios. E no Salmo 1 não é assim que ele faz. O Salmo 1, ele abre-se o saltério dizendo a preocupação, a afirmação de Deus é a vida do justo. É a vida do justo que interessa nessas rotinas de estudos. O que é ser justo? Isso é o que nos interessa. Os ímpios não são assim. O que mais que fala? Os ímpios não são assim. Fala o quê? Uma folha, espécie, roda moinho, sei lá. É isso aí. Não é mesmo? O justo, ele é como a árvore plantada na corrente de rios. Então aí ele vai fazer uma ilustração do justo, não faz? A árvore plantada na corrente dos rios, que no devido tempo dá o seu fruto e a folhagem não murcha. Os ímpios não são assim. As folhas deles viram o quê? Palha. Pensa numa árvore frondosa plantada na beira do rio, né? E ela está sempre saudável, suas folhas sempre verdinhas, e ele sempre tem fruta. E se olha para uma outra árvore, está seca. Bateu o vento, as folhas... Essa é a figura.
O ímpio, então a vida do ímpio, ela é posta ao lado da vida do justo, e o salmista está mostrando como é ruim ser um ímpio, né? E aqui, veja, no Salmo 73, olha que coisa curiosa. No Salmo 73, nós temos Asaf falando assim: eu achava que era feliz o ímpio. Eles não sofrem os males, tudo que eles põem a mão vira ouro. Ele estava justamente falando o contrário. Então ele estava numa perspectiva. Quando a gente não vai estudar o Salmo 73, a não ser que vocês escolham, né? Mas no Salmo 73, ele está numa perspectiva tão negativa, porque ele está olhando o ímpio sem a visão a partir de Deus. Mas lá no Salmo 73, quando chega no verso 17, aí ele fala: até que eu entrei no templo, aí eu lembrei de tudo. Aí me veio à mente a diferença entre o justo e o ímpio. Tá bom? Vamos lá, o que mais que fala do ímpio? Eles são como a palha que o vento dispersa. Não são como a árvore, mas como a palha. O que mais? O que mais, gente? Não prevalecerão no juízo. No juízo? Não prevalecerão no juízo. No juízo, eles perecem. Não prevalecer no juízo é falar, eles não subsistem no juízo. Eles perecem diante do juízo. Eles não têm outra chance no juízo, né? Deus, quando eles estão diante de Deus, eles não podem permanecer. A ideia é essa. Eles diante de Deus, eles não podem permanecer. Eles não se mantêm firmes. A maneira como eles vivem não podem fazê-los resistir à presença de Deus. Tá? Eles não prevalecem no juízo. Não, o que mais? Nem na comunidade dos justos. E outra coisa, eles não têm comunhão. Não tem comunhão com os justos. Bom, gente, quando a gente olha até aqui, a gente pode ter mais detalhes, não pode? Por exemplo, eu posso pensar, estudando a questão dos ímpios, eu posso pensar como a vida do ímpio é insegura. Como a vida do ímpio é insegura. Como uma pessoa que anda longe do caminho de Deus vive uma vida incerta, insegura. Eu também posso perceber que uma coisa que determina o ímpio é que ele, no verso 5, ele é perverso, ele é pecador. Veja, o que descreve a vida dele não é de um homem que tem o prazer na lei do Senhor, mas alguém que contraria. Então a ideia de pecado, de perversão. Ele está no foco errado. Ele está na direção errada. Essa é a ideia, né, geral? Bom, e a conclusão do Salmo? O que ele conclui? O que ele conclui? O justo é aprovado por Deus. O justo é aprovado por Deus e o ímpio perecerá. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o ímpio perecerá. Então que este salmo que abre, lógico que a ênfase deste salmo é para que os justos, eu vou pôr aqui, viverão, né? Já é uma interpretação, mas vamos tentar entender que a ênfase do salmo não é só mostrar a diferença entre o justo e o ímpio, mas é mostrar que Deus cuida do justo. Gente, este salmo abre todo o saltério. No saltério inteiro, nós teremos sempre esta temática, o justo e o ímpio. No Salmo 3, o ímpio é chamado de adversário, não está lá?
o número dos meus adversários. Quem lê o Salmo 3, né, o salmista, veja, os salmistas compuseram separadamente, mas quem reuniu tudo isso, reuniu tudo isso num momento em que estava dizendo para o povo, lembra quando Davi foi perseguido, que ele tinha muitos adversários? Não esquece, hein? O Senhor conhece o caminho do justo. Então, sempre que você ler os Salmos, nunca esqueça que o Senhor conhece o caminho do justo. E o caminho do justo não é igual ao caminho do ímpio, ao contrário, é um caminho totalmente diferente. Então, o Salmo primeiro será uma espécie de prefácio da obra, que vai dizer do que aquela obra, do que se trata aquela obra. E como aquela obra é importante para nós, como aquele livro todo esse conjunto, esses 5 blocos, esses 5 livros dos Salmos, são importantes para a nossa relação com Deus e como é importante ser fiel à palavra do Senhor e ao Senhor. Salmo 15, alguém lê para a gente aí. O Salmo 15 fala alguma coisa do justo? Quem lê? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Só para vocês terem uma ideia, você vai ter essa temática, ou falando do justo, ou falando do ímpio, ou falando dos dois, ou relacionando um contra o outro, quem prevalece, sempre falando deles, desses dois lados, né, da vida do ímpio e do justo, e mostrando, né, o caminho que a gente deve andar. Por exemplo, Salmo 23, tão conhecido, fala do justo e do ímpio? Fala do justo e do ímpio? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada terei falta. Certo, bom, olha que bacana a tradução dele, de nada terei falta. Boa tradução. Que tradução é essa, José? Tradução da sua Bíblia. Deixa eu ver qual é a tradução. Nova Versão Internacional, NVI, uma excelente tradução. Eu não uso ela na Bíblia, não uso ela na igreja, porque eu não gosto de usar uma Bíblia muito diferente dos outros, né? Eu tenho colegas pastores que estão usando só essa NVI. Boa tradução. Lógico que aí está falando do justo, mas tem uma mesa perante os meus adversários. Olha ali. Né? Então, essa vai ser uma temática de todos os salmos. Então, como é que a gente faz para estudar um salmo? Começa como, gente? Vê quem é o autor, vê se tem um contexto, igual no Salmo 3, ok? Isso a gente vê aonde? Onde a gente vê isso? O autor, se tem e um contexto. Onde a gente vê? Naquele título ali que está em itálico, não naquele geral, pretinho, no outro. Ali a gente vê quem é o autor. E quem é o autor vai me ajudar a entender mais ou menos as razões de um salmo. Mesmo que o Salmo 4 não diz o lugar, mas acho que o conteúdo do Salmo 4, eu sei que é de Davi. De repente, eu lendo o Salmo 4, eu identifico o momento. Ah, Davi escreveu isso aqui porque Davi estava muito triste com aquilo lá. Salmo 32, vê de quem é o salmo. Ele é conhecido, né? É um salmo de Davi, né? Que momento será que Davi escreveu esse salmo? Será que é de Davi mesmo? Acho que não está escrito lá. Será que está? Tá? Tá. E diz o momento? Mas pelo contexto do salmo. Enquanto eu calei os meus pecados, se envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos. Quando será que foi escrito? Depois que ele se arrependeu do pecado, matar Urias, não é? Possivelmente. É isso aí. Antes de ser acusado, depois de acusado, ele pede perdão, confessei o meu pecado, né? Salmo 51. Salmo 51, bem lembrado.
Esse eu acho que tem mais detalhes lá. Vamos ver. Salmo 51 diz o quê? É salmo de quem? Qual é o contexto? Davi. Tem contexto? O que é? Isso, tá vendo aí? Então você já tem, a dona Hilda já associou o Salmo 51 a esse momento e está certinho, não está? Então você tem que entender quem é o autor e qual é o contexto. Porque o contexto ajuda a gente a entender algumas palavras. Por que aquele salmo é tão triste? Ou por que aquele salmo exalta tanto o Deus que o salvou? Salvou do quê? Faz muita diferença, não faz? Saber um contexto em que uma música, em que uma poesia foi composta, ajuda a gente muito a entender a poesia. Eu sempre uso esse exemplo. No nosso hinário, nós temos o hino 108. Sabe qual que é o 108? Abre aí o 108. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu sempre cantei esse hino e eu achava ele muito estranho. Porque esse sou feliz era tão triste. Sou feliz com Jesus. Que não tem felicidade. Lê pra gente aí a história do hino aí, Jane. No hinário com música tem a história do hino. Olha como o contexto muda muita coisa. Jesus Cristo é o contexto. Vida marcada por sofrimentos de toda sorte, como um incêndio. Peraí, deixa você sair na internet, a gente vai gravar isso e passar no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Vida marcada por sofrimentos de toda sorte, como um incêndio em Chicago que destruiu todos os seus bens. O naufrágio em que pereceram 4 filhas e depois a morte e um filho. Horácio Gates. Horácio Gates. Não está escrito Horácio. Tá. Tá. Gates. É um exemplo de fé, coragem, convicção da supremacia da vontade de Deus. Nasceu em 1828 em Chicago, exerceu funções de advogado, professor de jurisprudência, médica da Universidade de Lincoln e diretor de um seminário presbiteriano. Deixou-nos apenas um hino, Sou Feliz, escrito logo após o naufrágio em que pereceram 4 filhas, salvando-se apenas sua esposa. O navio chamava-se Vale de Harvard, nome dado ao hino. Faleceu em Jerusalém em 1888. A tradução deste hino para o português é do missionário norte-americano William, um dos maiores nomes de nossa himnologia, pela sua contribuição numerosa e de qualidade. Dedicou-se ao estudo dos clássicos portugueses e assim passou a ter um domínio invejável de nosso idioma. William nasceu em Carolina do Sul em 1859. Converteu-se aos 12 anos e iniciou seus estudos para o ministério aos 20 anos, recebendo vários graus em ciências e letras e doutorado em tecnologia. Tudo bem, acho que aí já deu para a gente ver a história. Então é triste, né? O hino, ele perde a história que eu conheço desse hino. O Horácio, ele viajou, ele morava na Inglaterra e mudou-se para os Estados Unidos. E lá ele construiu um grande patrimônio, trouxe a família. Naquele tempo eles
Não era igual hoje, né? Você viaja com a sua família. Você vai, faz a vida, depois você traz a família. E quando a família chegou, um incêndio acabou com tudo que ele tinha. Ele não podia ir embora, pegou a família e falou, vocês vão no navio, volta para casa, para a nossa terra, na Inglaterra. Depois eu vou, depois que eu ajeitar as contas, as dívidas, tudo que ficou aqui, eu vou. No meio do caminho, houve um naufrágio, ele perdeu 4 filhos. 4 filhos, né? Eu pensei que eram 2. 4 filhas. A esposa sobreviveu. Ele soube da notícia um tempo depois, porque naquela época demorava um pouco isso chegar. E aí então ele pegou um navio. Diz aí a história, aí até onde eu posso comprovar, não dá para comprovar especificamente, mas que quando o navio chegou, o navio que ia, não só ele, mas outros que tinham perdido entes queridos naquela fatídica viagem, no local onde houve um naufrágio, o navio que ia, voltando para a Inglaterra com esses familiares, parou e ali ele compôs esse hino. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Por isso, interessante que ele coloca na primeira estrofe, né, que se paz é mais doce, me des gozar, se dor é mais forte. Quer dizer, tanto faz, né, ou no momento de felicidade ou no momento difícil, eu sou feliz com Jesus, meu Senhor. Então, entender o contexto de uma poesia, de uma composição, ajuda a gente a entender melhor o que ela significa. E principalmente os textos bíblicos. E às vezes quem não entende, né, essa história, não gosta de cantar o hino, né? E aí acelera, né? Vamos lá, está muito morto. É triste, eu já vi mais, achei mais Lewis Country, né? Quer dizer, essa é uma poesia, uma poesia, uma composição, né? Como é que fala? É composição que fala? Que a gente não pode trair o autor, eu penso. Quando a gente conhece a história, não consegue trair o autor. A mesma coisa a gente tem que evitar na Bíblia trair os autores bíblicos, porque a gente às vezes, os autores bíblicos, a gente não acredita nisso, mas vamos usar essa expressão, eles reviram, né? De ver como a gente os trai nas suas poesias, né? Gente, então conhecer o contexto ajuda você a estudar o texto, principalmente. E os Salmos tem essa dica para você encontrar o contexto, porque os outros livros está tudo ali, né? Está contando a história. Os Salmos não tem, então você tem que tentar buscar. Se você não tem um contexto, você vai tentar entender então a partir da segunda coisa importante, a estrutura. A estrutura vai ajudar você a entender os assuntos, como eles estão sendo trabalhados. Essa aqui é uma estrutura simples. Há salmos com estruturas mais difíceis. Salmo 119 tem uma estrutura simples, mas tem salmos que tem estrutura que começa com o assunto, muda de assunto e volta para o assunto. Mas a gente com o tempo vai aprendendo a fazer. E a gente vai tentar aprender juntos. Tá bom? Muito bem. É isso aí por hoje. Que salmo nós vamos estudar daqui a 2 semanas? Não, tem que ser do livro 1. Vamos estudar 2 de cada livro. Nós temos... Para aí a gente pega 2 porções, 2 salmos de cada um dos livros, dos 5 livros que tem aí, tá bom? Do livro 1, do 1 ao 41. Escolham mais um. Do 1 ao 41. Vamos fazer uma eleição. Vamos fazer uma eleição. 30 e quanto? 37. O próximo? 34. Quem sugere outro? É do 1 ao menos 1. 40. Do 2 ao 41. 40. Eu, se eu fosse vocês, vou dar uma sugestão. Mas vocês que vão escolher mesmo. Escolham os salmos que vocês não conhecem, porque esses que vocês já conhecem. Dê uma olhada aí nos salmos, vê se tem algum assim que você não conhece, que seria interessante, ou que você conhece e tem dúvida.
Por exemplo, escolheu o Salmo 23. Salmo 23, vocês já ouviram uns 20 mil sermões em Salmo 23? Não, 1000 sermões não, né? Uns 10. Alguns salmos, gente, escolha aí. 38. Tem mais uma dica, 38. Quem que escolheu 37? Quem que escolheu 37? Por quê? Justifica aí para os outros. Eu acho bem conhecido, mas eu acho que tem dupla interpretação. Ele tem versículos que confundem um pouco. Ah, então por causa da confusão de alguns versos, tá ótimo. 34, quem escolheu? Fui eu. Por quê? Porque ele fala sobre a aprovação, né? Mas é uma situação assim, bem interessante, né? Quando se faz por maluco. Ah, quando ele faz de maluco, né, Davi, né? Por isso Lá que perto do... É Abimeleque? Abimeleque. Abimeleque. Ele dá uma de doido e aí ele é mandado... Tá certo. Salmo 40. Quem escolheu? Senhora, a senhora que escolheu. Escolheu por quê? Porque eu gosto do Salmo. Pode ser também. Escolheu 40 por quê? Não, porque Salmo 40 tem muita coisa que a gente entende bem. Certo. Né? E tem muita coisa que não entende. Tá certo. Então é um salmo que já é mais conhecido, mas de repente entender melhor. E o 38, quem é? Por quê? Não, que chamou a minha atenção. Para entender Salmos de Davi em memória. Em memória. Em memória chamou a atenção, né? Ah, entendi também. Isso é um motivo para estudar o salmo. Vamos lá para a votação, gente? Vocês viram aí a justificativa? Vai lá. Do último para o primeiro. Salmo 38. Levanta a mão. 38. 38, peraí. 1, 2, 3, 4. 38? 4. 38, 4 pessoas votaram. Dona Hilda, a senhora está votando no 38 também? Não. No 40. Levanta a mão. Salmo 40. Só a senhora, Dona Hilda. Vai ficar para outra vez. Deixa o dia que eu estiver sozinha, mas... Isso. Isso mesmo. Salmo 34, levanta a mão. 34, 1, 2. Salmo 37. 37 é ótimo. 37, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O log do 37 ganhou. Mas é difícil, né? É muito fácil. O Salmo 37 ganhou. Eu queria que ele fosse na minha casa pra gente estudar esse salmo. Opa! Quem sabe um dia, Quem né? sabe, né? Tiver um café reforçado, porque o salmo é grande. Um pão de queijo. Opa! Tá melhorando. Eu ontem fui fazer um estudo lá no Rodolfo Pirani, fazendo discipulado, tinha 4 pessoas no discipulado. Lá no Rodolfo Pirani, né? Mas a mesa era assim, era um gole de café, um pedacinho de bolo e Bíblia. Assim é bom, né? Assim é bom. Irmãos e irmãs, estudem os Salmos. Agora que vocês têm uma ferramenta a mais, um motivo a mais para vocês estudarem os Salmos e tentar, do jeito de vocês, ir identificando essas estruturas. Hoje o que a gente aprendeu foi identificar o verdadeiro título do Salmo, quando ele existe, e identificar a estrutura. Então vocês façam um teste, peguem um outro Salmo, não o 37, não que seja... Pode estudar o 37, até bom, né? De repente eu chego daqui a 2 semanas e falo, quem estudou, quem quer dividir a estrutura, né? Mas pega um salmo aí, estuda, tenta identificar a estrutura, vê os assuntos. E assim a gente vai aprender junto. Acho que vai ser bom. Então, 2 de cada livro dos Salmos. Já que são 5 livros. Tá bom? Quem não ouviu essa explicação dos 5 livros, pergunta para quem ouviu, tá, Michele? Pergunta para a Monique, vê se ela sabe. Tá? Vamos ficar em pé e vamos orar? Pai, agradecemos porque nós podemos fazer isso que é privado para tantas pessoas. Primeiro, pela liberdade que temos em nosso país. Mas, mais importante ainda, pelo fato de que o Espírito já nos tem dado a liberdade para ouvir a Tua palavra. Senhor, obrigado por que este Salmo primeiro nos mostra o Teu interesse tão grande na vida do justo e como o Senhor quer que nós pensemos
no nosso modo de viver para Ti, nos estimulando e nos propondo um modelo de vida que diz não para o mundo e sim para Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos irmãos hoje congregados. Obrigado por Tua palavra aberta e estudada. Obrigado por tudo isso. Graças Te damos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Tem avisos para